Olá, boa noite a quem está assistindo este vídeo. Meu nome é Daniel Souza e eu estou aqui mostrando o relatório de POC, prova de conceito, para a empresa Alpha FDIC. A tela inicial do relatório, aqui já no navegador, é uma senha para poder acessar. Para acessar, você precisa colocar a senha 7678 e não deu certo. De novo. 678. Ele vai nos trazer a primeira página, certo? Do relatório. Ao todo, para essa demonstração, eu fiz 4 páginas, certo? Com base nos indicadores daquela lista de indicadores que iniciava com os ativos. Então nós vamos ficar com ativos, sacados, vencidos e a vencer, carteira e operações. Então vamos lá. Aqui em cima nós temos todos os filtros que podem ser feitos neste relatório. Além desse filtro, aliás, como fonte de dados para este relatório foi utilizada uma planilha no Excel com os meses de maio, junho e julho, certo? A planilha que é utilizada já com os indicadores prontos, a maior parte dos cálculos já estavam feitos e só tinha a filial 11 que é a FDIC. Então no relatório final é para ter também um filtro por filial, certo? Aqui não tem porque só tem uma filial. Então aqui nós temos os filtros de ano, que só vai ter 2019 porque só tem esses 3 meses. Mês, aqui nós só temos esses meses funcionando. Então se eu quiser selecionar só um mês, agosto não tem, que é maio, junho, julho. Então, se eu quiser selecionar e ver só um mês, eu posso. Se eu quiser ver só 2 meses, eu posso. E se eu quiser ver todos os meses, quando tiver, também eu posso. Como essa primeira parte aqui, ela vai falar sobre os clientes, principalmente. Então, também, se quiser filtrar em um ou mais clientes, também é possível realizar esse filtro. Se quiser buscar algum pelo nome, né? Por exemplo, aqui Cholet, é só digitar, ele automaticamente completa e aí pode selecionar eles, certo? Para poder filtrar a página. E por último, deixa eu só apagar aqui, pronto. E por último, também a mesma coisa para os sacados. Nesse relatório inicial de ativos, nós não temos, na verdade, na planilha os sacados, mas para demonstrar uma das capacidades da ferramenta, eu incluí essa informação em relação ao ativo atual para poder capturar aquilo que foi sacado dentro do ativo e o que não foi sacado. E logo eu vou mostrar isso. Aqui na página inicial coloquei alguns gráficos para acompanhamento desses ativos, certo? Então aqui nós temos 106 clientes, aqui a quantidade de títulos, o valor de ativo total e o limite de crédito, que é uma outra coluna que tinha lá. Aqui nós temos por cliente a quantidade de limite de crédito e o ativo atual também. Aqui do lado, no tempo, né, dentro do período por mês, o ativo atual e tem uma variação de um mês para o outro, que variou aqui de maio para junho 8% e depois negativamente em 1%. E aqui nós temos também a separação por setor da quantidade de valor ativo. Como a própria Niedia já tinha me avisado, existe uma necessidade muito grande de se trabalhar com a informação mais pormenorizada possível. Então eu também acrescentei aqui, além da visão gráfica, que seria uma visão gerencial, a visão tabular, que seria uma visão mais parecida com a do Excel e feita justamente para analisar ponto a ponto. Então, clicando aqui em visão tabular, ele vai me trazer uma tabela. Nessa tabela, eu posso recolher aqui, mostrar como vai funcionar. Então, ele vai do grão maior de 2019 e aqui eu posso diminuir, explodir um ou mais meses. Se eu quiser explodir tudo de uma vez, é só usar essa bifurcação aqui, mas se eu não quiser, eu posso olhar de um por um. Então, por exemplo, aqui em maio está em inglês porque a minha aplicação estava em inglês, mas no relatório mesmo vai estar em português, tá? Então, clicando em maio, eu posso ver que todos os clientes, e aqui os seus títulos, o valor do título, a porcentagem lá de participação e aquela porcentagem acumulada que vai até que é juntando
participação aqui no total do mês, certo? Então aqui se eu clicar no cliente, por exemplo, como esse, eu vou ter, né, o valor que foi sacado de cada sacado dele, a parte do ativo, e a parte do ativo que não foi sacado eu também coloquei separadamente, tanto a quantidade de títulos como o valor de títulos, certo? E aqui eu tenho a porcentagem de participação de cada sacado dentro desse ativo. A porcentagem do ativo que cada um sacou e aqui é o que restou, que ainda está lá sem ter sido sacado. Como eu disse, isso pode ser explodido, né, para todos os clientes também de uma vez, clicando ali na bifurcação e aí para voltar eu volto por aqui, certo? Vamos para a segunda página, que é a página de sacados. Ela também tem os mesmos filtros, certo? Coloquei os mesmos filtros porque é parecido. Então aqui eu coloquei a quantidade de sacados, a média de clientes, a quantidade de clientes média por sacado, a quantidade de títulos que foi sacado e o valor que foi sacado de fato. Não deveria ter colocado assim de fato. Enfim, aqui eu tenho o valor que não foi sacado no tempo, certo? Para ter uma noção da quantidade de títulos disponíveis lá, o tanto que foi efetivamente sacado, certo? Aqui eu tenho o valor que foi sacado por mês e a variação, da mesma forma que eu tinha o títulos ativos na outra e a variação, aqui eu tenho só o que foi sacado, certo? E aqui, aquela mesma separação que eu tinha por indústria, aqui eu tenho por setor. Então eu sei que, por exemplo, essa segmentação aqui vai me dizer que, por exemplo, esses são os 4 principais setores com os quais a Alpha FD, que essa filial, trabalha, certo? E aqui são os setores dos clientes. E esse aqui é a quantidade de valor sacado de cada um, certo? E aqui esse é o top 4 e aqui seria o restante, na ordem também do maior para o menor, vindo aqui numa diagonal. Da mesma forma que a outra página também possui aqui uma visão tabular, certo? A visão tabular ela é inverso. Aqui, lembro que no relatório mesmo, na planilha, o sacado ele tinha os clientes, mas os clientes eles estavam separados por vírgula e não tinha o valor de cada cliente específico, certo? Então o que eu fiz aqui para demonstrar essa capacidade de explodir num grau menor, pormenorizar o dado, eu fiz o seguinte: eu simplesmente peguei o valor que tinha de título, certo? Isso só para efeito de demonstração, porque quando for o relatório real a gente vai ter acesso aos dados de fato. E quando ele tem mais de um cliente, quando o sacado ele saca de mais de um cliente, eu posso fazer o seguinte: eu posso dizer aqui exatamente quanto cada um foi sacado, mas para demonstrar eu separei, se tem 3 sacados, eu separei um terço para cada, aqui tem 2, então cada um sacou a metade, certo? Ele sacou a metade de cada. Isso só mesmo para demonstração, tá? Só para mostrar que isso pode ser feito. Aqui no caso, ó, esse aqui ele dividiu um terço para cada, tanto da quantidade quanto do valor. Vindo aqui para a terceira página, vencidos e a vencer, eu separei por faixa, certo? Primeiro de tudo, aqui a gente muda um pouco os fios, porque não tem mais a ideia de cliente sacado. Essa informação ela já veio com essa agregação, não tem a informação de cada cliente. Então, aqui nós podemos fazer os filtros só a vencer ou só vencido, se quiser, e também a faixa de cada um, certo? Aqui as faixas estão juntas, mas se eu filtrar aqui primeiro, aqui também vai pegar só os que são correspondentes, só as faixas que existem naquele status. Eu chamei de status. Desculpe se a nomenclatura não estiver correta. Pois bem, aqui nós temos o valor por faixa dos clientes a vencer, faltou colocar aqui. Aqui são os vencidos, também a separação por faixa. Aqui um comparativo mensal, tanto do a vencer para o vencido, com as suas quantidades, certo? O valor ele pode ser colocado aqui em cima também, sem problema nenhum, não precisa ficar olhando para o eixo. Aqui nós temos no histórico o total de vencidos, que o histórico ele é bem longo, veio informação bem longa, são vários meses. Nós temos aqui o valor total vencido de cada mês, certo? E eu coloquei aqui duas variações,
que é a variação mensal, a linha amarela, certo? De um mês para o outro. Esse aqui perdeu 9% em relação ao mês anterior, por exemplo, e daí por diante. E o outro é a variação do mês inicial, que na planilha ele puxava até abril de 2016. E aí ele comparava essa evolução, sempre comparando com esse abril de 2016. Aqui eu tornei a coisa um pouco mais dinâmica. Vamos supor que você quer comparar apenas com o começo, vamos ver a evolução de 2019. Então, se eu filtrar aqui em 2019, esse valor de evolução, ele não vai mais, na linha cinza, ele não vai mais buscar comparar com abril de 2016, mas com janeiro de 2019. Isso pode ser feito com qualquer mês. O mês que começar aqui vai ser o mês com o qual todos os outros meses vão comparar na linha cinza, certo? Na amarela ele sempre compara com o mês anterior. Então, voltando aqui, da mesma forma tem a visão tabular. A visão tabular, ela vai trazer, ó, que os filtros estão em funcionamento, só mostrando, certo? Pronto, tirei aqui o filtro. Da mesma forma, nós temos ano, mês, e aqui nós temos a vencer e o vencido dentro do mês, certo? Cada faixa separada. A porcentagem de valor recebido, que é um valor que já veio no Excel. O valor de fato que foi recebido, a quantidade de títulos e a participação do total. Essa participação total eu fiz de acordo com o que tinha no Excel e um pouco a mais, porque aqui ele vai dizer esse percentual aqui é dentro do a vencer, certo? Esse percentual é dentro do vencido. Se eu pegar aqui o a vencer e o vencido, os dois percentuais são dentro do mês, certo? E se eu juntar, deixa eu só clicar aqui. Não. Se eu fechar aqui junho, julho, fechar aqui julho e maio, certo? E se eu juntar os três aqui, vai me dar a participação exata a contribuição de cada um dentro do ano. Se tiver mais de um ano, cada ano vai dar sua contribuição para o geral, daí por diante, ok? Aqui tem o histórico, aquele histórico total de vencidos com o valor total, a variação mês e a variação mês de referência. A mesma visão que tem lá no gráfico, a gente tem aqui na tabela, certo? Mesma visão, não muda nada. Mudando aqui para o próximo relatório, o último é carteira e operações, certo? Aqui as visões tanto de gráfico como de tabela vão estar lado a lado, certo? Aqui nós só temos dois filtros, que é ano e mês, são os únicos filtros que foram possíveis. E aqui é a parte de carteira. A gente pode ver separado a carteira e o que foi operado, certo? Aqui tem a porcentagem de cheques e a porcentagem de duplicados na carteira, os dois somando dá 100%. O valor total na carteira de cada mês, certo? E a variação mês a mês, ok? Na linha. E aqui nós temos a tabela com os períodos, cada mês, quantidade de cheque, aí tem o valor dos cheques, a porcentagem de cada mês para o geral, que dá 100%, as mesmas coisas para a duplicata, o total somado e a porcentagem também do valor total somado de cada mês para o ano. Para o operado, eu separei aqui também a mesma coisa, cheques e duplicados operados, os dois dão 100%, certo? Aqui nós temos o valor operado nessa parte escura, para comparar com o que não foi operado e pegar o total. O total aqui do operado, por exemplo, foi 49%, 49,56%. E dá para ver mês a mês quanto que foi operado e quanto tinha na carteira, certo? Aqui na linha a mesma coisa, dá para pegar aqui o valor da variação do mês em relação ao mês anterior. E aqui embaixo, em relação ao operado também, a mesma tabela, com as mesmas informações que tinha na carteira, ok? Este é o relatório, espero que tenha gostado de ver. Ainda dá para fazer mais coisas tendo acesso a mais dados e com certeza dá para fazer ainda melhor. E é isso. Obrigado e boa noite, eu acho.